período que a igreja era tenda, os irmãos se reuniam há mais de 38 anos de existência. Mas registrado em ata, tem 35 anos que a igreja ela está localizada. Então é para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos estar orando para darmos início. Depois o grupo aprisco vai cantar um louvor. Depois iremos ler um texto e eles vão continuar na adoração. Sejam muito bem-vindos, os nossos amigos e visitantes, os irmãos, sejam muito bem-vindos. Que Deus venha falar ao seu coração poderosamente. Que você veio aqui para exaltar, adorar o Senhor em espírito e em verdade, amém? E assim iremos fazer com bastante alegria, com palma, com adoração, mas com o coração contrito diante de Deus, como tem que ser. Santo Deus, Pai de amor, Deus de imensa bondade, graça e misericórdia, louvamos o Teu santo e poderoso nome, ó Deus, porque sabemos, se aqui nós estamos, se chegamos nesse momento maravilhoso, ó Deus, de 35 anos de existência, é porque o Senhor tem cuidado de nós. É porque o Senhor tem protegido a Tua igreja, é porque o Senhor tem guardado a Tua igreja, é porque o Senhor tem amparado, é porque o Senhor tem ensinado, sustentado. Sabemos, ó Deus, que por aqui já passaram diversas homens e mulheres, servos e servas do Senhor. Mas aqui nós estamos, ó Deus, para continuar a jornada até que o Senhor volte, até que o Senhor nos chame para a eternidade, aonde nós ali estaremos com o Senhor todos os dias, adorando, exaltando e mantendo uma comunhão íntima e poderosa com o Senhor. Mas enquanto aqui nós estivermos, ó Deus, como Igreja Batista do Nela, nós estaremos como agência do Senhor, para adorar, para exaltar, para anunciar as boas novas do Senhor, sendo canais, ó Deus, sendo canal de bênçãos do Senhor, aonde rios de vida venham jorrar em cada coração que aqui adentrar, aonde, ó Deus, vidas venham ser transformadas, renovadas e salvas, ó Deus, pela Tua presença, ó Espírito Santo que habita entre nós. Nós entregamos em Suas mãos mais uma vez esse culto e tudo que viemos a fazer, ó Deus, façamos para a honra e para a glória do Senhor. Que venhamos exaltar ao Senhor com os cânticos e louvores, em espírito e verdade, venhamos adorar ao Senhor. Que venhamos também, ó Deus, ler a Tua palavra com reverência, temor e tremor, e aprender mais dela, ó Deus. Que o Senhor mesmo, ó Espírito Santo, usa o Teu servo, pastor Vitor, para a honra e para a Tua glória. Nós entregamos esse culto em Suas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos ficar de pé. Começarmos bem alegres, bem dispostos. Dá uma esticadinha assim, se quiser. Não sei como foi o seu sábado, se foi de trabalho, se foi de descanso. Mas aqui nos reunimos com o único propósito de adorar a Deus, glorificar o Seu nome, que está acima de todo nome, e celebrar a vida que temos e passamos a Páscoa há pouco tempo atrás, e podemos mais uma vez, toda a igreja, em todo canto do mundo, celebrar a ressurreição de Cristo. Ressurreição que traz vida, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, é misericordioso. A Sua bondade nos persegue e dura para sempre. Nós somos constrangidos pelo Seu amor. Por isso nós vamos cantar com toda a disposição do nosso coração, que todo joelho se dobrará do Deus que é bom conosco o tempo todo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia traz
Fique de pé. Vamos ver um texto lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dos versos 4 até o verso 9. Momento de alegria. Momento de nós agradecemos ao nosso Deus. São 35 anos que a Igreja Batista em Brunelas tem, como diz um amigo, saqueado em fé, pregando as boas novas de Cristo Jesus, anunciando o Cristo ressurreto, aquele que veio, cumpriu a sua missão de forma cabal, de forma plena, de forma soberana, mas a morte não deteu, o túmulo está aberto, a Páscoa foi completada, morte e vida, morte e ressurreição. E por esse motivo nós temos que anunciar, engrandecer, festejar, alegrar, anunciar para os quatro cantos da terra: Cristo Jesus vive para todos sempre. Ele é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele prometeu: eu vou, mas eu voltarei. Aonde estiver estejais vós também. É motivo de gratidão, de ser grato a Deus. 35 anos anunciando as boas novas do Senhor, 35 anos sendo igreja do Senhor Jesus. Diz bem assim o texto, Filipenses 4, versículo 4 em diante: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco todos os dias. Amém? Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Eu quero chamar a irmã Iraci aqui, ela vai estar orando ao Senhor nesse momento. Irmã Iraci. Depois os irmãos apresentam o pastor. Nós vamos continuar cantando a bondade, o amor de Cristo por nós. O amor dele nunca falha. Amém? Isso que vamos declarar juntos agora.
Podemos cantar com segurança aquilo que temos declarado. O amor de Cristo é tão profundo que nos tira do nosso lamaçal de pecado quando ainda éramos inimigos dele, quando ainda éramos pecadores, transgressores de sua lei, não acreditávamos na sua salvação. Ele nos resgata, ele demonstra o seu amor, ele sacrifica na cruz, derrama o seu sangue por mim, por você, por cada um de nós, para que a gente viva, tem a oportunidade de viver para Ele. Amor que convida-nos à mesa. Amor que derrama o sangue por nós. Amor que declara na cruz a vitória de Cristo ao nos comprar, ao nos resgatar. Então, amor, tão profundo amor de Jesus que nós vamos declarar agora. Vamos para as palmas.
ainda devolve a vida aos nossos corações. Somente
nossos corações. Os irmãos podem sentar. Amém, irmãos? Só o Senhor pode fazer essas proezas, milagres. Pastor Vitor, depois veremos mais a banda por isso. Pastor Vitor está com a gente desde ontem, aceitou esse convite, privilégio, essa pressão, né? Que Deus possa usar outras coisas. Graça e paz, igreja. Podem estar aqui com os irmãos. Mas para quem não me conhece, sou o pastor Vitor, estou pastor ali em Morada da Barra, juntamente com o irmão Helder, irmão Samuel, o irmão Sebastião, que se fazem presente aqui nesta noite. O privilégio de poder estar aqui com os irmãos nessa festividade de 35 anos. Essa igreja é mais velha do que eu, estou com 34 anos, e glórias a Deus, porque até aqui Ele tem sustentado e auxiliado esse ministério. Sou casado com a Mariana, pai da Olívia, pai da Ana também, que vai chegar mês que vem. Elas não puderam estar presentes hoje por conta de um chá de fralda da Ana, que é a esposa do pastor Guilherme, amigo nosso, que também está grávida. Então ela manda um abraço para vocês, mas infelizmente ela não pôde estar presente nessa noite. E mais uma vez, pastor Edson, João, toda a igreja, muito obrigado por esse privilégio de poder participar. Tenho certeza que o pastor Edson tentou outros nomes, aí sobrou o meu, não, é o Vitor meu, mas amém, brincadeira, é uma honra, são amigos que o Ministério Pastoral nos deu. Sem mais delongas, eu gostaria de ler com os irmãos em Atos novamente, capítulo 2, aqueles que puderem se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, assim façam. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leremos os versículos 42 a 47, e diz assim na minha versão: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Podeis assentar, mantenha as Bíblias abertas. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te damos graça, Pai, pela Tua palavra lida. Louvamos Teu Espírito Santo que preservou, Pai, a Bíblia para nós nos dias atuais. Quantos homens tentam tirar a Bíblia de circulação, tentam atualizá-la, mas o Senhor é poderoso e a Tua palavra jamais passará. Ó Pai, que o Senhor nos use para expor aquilo que o Teu Espírito Santo trouxe para nós essa noite, Pai. Que o Senhor possa me diminuir para que Tu cresça, ó Deus. Honra, glória e louvor seja dado somente ao Teu santo nome. Amém. Ontem eu iniciei a primeira parte desse sermão falando as marcas de uma igreja viva. Quem lembra quais são as 4 marcas de uma igreja viva? Amém, glórias a Deus. Os irmãos estão afiados, prestar atenção. Lembrando, eu gosto sempre de frisar isso, que quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos 2 contextos. Nós temos um contexto ideal, aquilo que Cristo quer para nós, aquilo que Deus planejou para nós, mas infelizmente por conta do pecado nós vivemos o real. A igreja de Atos é uma igreja maravilhosa, ideal, mas ela é formada por pecadores. Então ela vai ter suas falhas, assim como Pipe Brunelas, assim como Pipe Morada da Barra, todas as outras igrejas vão ter suas falhas. Então nós não podemos deixar de ter isso em mente. Porque às vezes nós queremos uma igreja ideal, não vivemos a real. E aí nós matamos a real, que é a igreja que vivemos,
tentando chegar no ideal, que jamais vai acontecer, jamais não, na eternidade sim, jamais nessa vida, mas quando estivermos na presença de Deus, seremos uma igreja perfeita. E eu quero também, à luz de introdução, lembrar os irmãos como que foi fundada a igreja de Atos. A igreja de Atos ela é fundada no dia de Pentecostes, mais de 3.000 almas se convertem, almas essas que estavam espalhadas por todo o mundo antigo, e eles se reúnem em Jerusalém, o local de adoração, e eles são cheios do Espírito Santo, e algumas dessas pessoas que vieram de várias partes do mundo, principalmente do Oriente Médio, de várias partes daquela região da Ásia Menor, do Egito, eles não retornam mais para suas casas. Eles têm o desejo em seu coração de permanecer ali em Jerusalém. Então você imagina ter um evento aqui na região 5, aqui na PIB Brunelas, pessoas de vários cantos do país, pessoas do Acre, pessoas de Rondônia, pessoas de Pernambuco, pessoas de Brasília, de Minas Gerais, vêm para esse evento, gostam da PIB Brunelas e falam assim: eu não vou voltar para minha casa mais, agora eu vou morar na PIB Brunelas. E aí o que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente tem que dar abrigo a elas, a gente tem que alimentar, a gente tem que vestir essas pessoas pelo menos por um tempo, até que elas vão se adequando, arrumam emprego, arrumam casa, etc. Mas é o nosso dever como cristãos apoiar e ser hospitaleiros para com essas pessoas. Foi isso que aconteceu na igreja de Atos, essa igreja ideal, essa igreja primitiva. Então nós vimos as 4 marcas de uma igreja viva, mas não basta para nós estarmos vivos, nós precisamos viver. E uma coisa é estar vivo, uma coisa é viver. Uma coisa é ter minhas funções funcionando, meu coração batendo, meu pulmão funcionando, fôlego de vida, mas ficar quieto no canto. Outra coisa é eu viver, outra coisa é eu desbravar o mundo, outra coisa é eu oferecer os meus dons, meu serviço para as pessoas. Por isso a segunda parte desse sermão é que é uma igreja ativa. Nós precisamos ser uma igreja viva, centrada na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. É isso que mantém a igreja viva. Mas a igreja viva, ela precisa ser também uma igreja ativa. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar dentro de uma igreja ativa é a demonstração de poder. Veja comigo, versículo 43 de Atos 2. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Uma igreja ativa, centrada nas Escrituras, centrada no Deus vivo, é uma igreja que vai experimentar uma demonstração de poder. Calma, que eu quero deixar isso bem claro. Não estou falando de curas e milagres, de pessoas levantando as muletas, levantando das cadeiras de roda. Pastor, eu era cego, agora eu vejo. Claro que isso pode acontecer, eu creio nisso. Mas não é esse show que nós temos visto nas televisões. Não é essas, perdoe a expressão, não acho outras, essas tramóias, essas falcatruas que a gente tem visto. Isso a gente vê nitidamente, não é o Espírito Santo de Deus agindo, mas eu creio que a igreja, ela precisa buscar demonstração de poder e ver milagres acontecendo dentro dela. Dentro do campo teológico, dos estudos, nós temos uma discussão do continuismo e descontinuismo, aquilo que continua e aquilo que acabou, deixou de continuar lá dos apóstolos. Eu particularmente penso, e aí o pastor Edson, se pensar diferente depois apresenta para a igreja, que os dons de cura, eles acabaram, eles descontinuaram. Eu não creio que alguém hoje tem um dom de cura. Eu particularmente não vejo dessa forma. Não creio que tenha alguém que possa orar, possa curar alguém. Mas eu creio que alguém possa ser usado. Ou a igreja no geral pode ser usada para curar alguém, para operar qualquer tipo de milagre. Porque o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será para todo sempre.
Esses sinais e maravilhas que aconteciam no passado podem sim acontecer nos dias de hoje. Eu creio nisso. Só que eu creio também que a igreja, de modo geral, abandonou isso, ou pendeu para um lado dessa loucura de milagres e curas e libertações, expulsa demônio, aquela coisa pentecostal. Pendeu para esse lado, mas do outro lado extremo também, não, isso aí tem mais jeito, isso aí tem solução não. Tanto que a gente é tão incrédulo. Quando a gente está enfermo, quando a gente está passando por uma necessidade, a gente tenta tudo. Aí por fim a gente fala, não tem mais jeito, só me resta orar. Só me resta orar. Que isso? Nós precisamos voltar a essa demonstração de poder. Claro, não estou falando de show, estou falando de milagres, mas eu estou falando de uma igreja que ora e vê o milagre acontecendo, vê o Espírito Santo agindo dentro da sua igreja. Isso é ser uma igreja ativa, uma igreja viva que ora, vai ter esses frutos de poder agindo no meio dela. Nós batistas, e eu vejo isso ao longo da história, experimentou muito isso. Os batistas do passado experimentaram. Eu li o livro da história batista, sou apaixonado pela história dos batistas. E aí tinha aquela discussão, né, de batismo, imersão, aspersão, como é que é o modelo ideal de batismo? E nós, batistas, temos por identidade o batismo por imersão, simbolizando a morte, purificação e nascimento do novo homem. É um dos nossos atributos batistas. E aí conta-se na história que tinha um senhor muito enfermo e ele queria ser batizado em Londres. Se eu não me engano, o rio que corta Londres é o rio Tamisa. E é um rio gelado. Londres é fria demais. O verão de Londres dá uns 10 graus. É muito frio. E aí ele não quer ser batizado por imersão. Pessoal, não, você vai morrer. Você está doente. Ele não, mas eu quero ser batizado por imersão. E insistindo, não, vamos por dispersão, vamos olhar sua cabeça. É só um símbolo. Não, mas eu quero ser. Por fim, batizar aquele senhor naquela água congelante. Quando ele volta curado. Está registrado isso na história dos batistas. Então nós precisamos resgatar essa marca de uma igreja ativa. Demonstração de poder, seja como ela, qual seja essa demonstração, mas é o agir do Espírito Santo no seio da igreja. Não estou falando de línguas estranhas, de rodopios, não estou falando disso. Eu estou falando do mover, do agir de Deus no meio da igreja. A segunda marca que eu vejo também de uma igreja ativa é a união. Se tem comunhão, tem que haver o quê? União. Não existe igreja onde não há união. Eu nem vou me atrever a cantar, mas tem aquele hino. Uma família assim bem justa, e a gente canta, se abraça no meio do culto. É lindo. Acabou o culto, cada um vai para sua casa. Acabou o culto, não tem mais união. A união faz açúcar ou vende ferro. Se a igreja é uma igreja viva, uma igreja ativa, precisa ter união. Veja comigo os versículos 44 e 45. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Então esses irmãos da igreja primitiva, lembra? São 3.000 almas de diversas partes do mundo antigo que abandonaram suas casas, onde quer que seja que eles moravam, estavam ali agora em Jerusalém. Então os irmãos de Jerusalém, embora muito simples, embora passando necessidade, como nós vamos ver mais adiante, eles acolheram. E eles tinham desejo de aprender a doutrina dos apóstolos, e eles tinham desejo de estarem juntos, unidos, uns com os outros. É maravilhoso, irmãos, essa união. É maravilhoso ter gente em casa. Eu sou suspeito a falar, a gente não
não tenho recebido muitas pessoas lá em casa, porque minha esposa está grávida, e ela tem muito medo de pegar uma gripe, resfriado. Essa semana mesmo a gente passou por um período de resfriamento. A minha sogra também está fazendo um tratamento de câncer, então a imunidade cai muito. Então a gente tem se privado, se reservado por conta desse momento. Mas a gente sempre teve a casa cheia, a gente sempre recebeu gente em casa, fazer um churrasco, fazer um comida, comer uma pizza, bater um papo, sentar para tomar um café. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. Então a igreja ela precisa ter essa união. E a gente vai ver que essa união aconteceu no momento de comunhão, às vezes fora da igreja. As pessoas comiam uma nas casas das outras. As pessoas elas estavam abrindo suas portas umas para as outras. Na verdade, elas precisaram abrir por conta dessas pessoas que vieram de longe. Então, essa é a segunda marca de uma igreja ativa. A primeira marca é a demonstração de poder. É o agir do Espírito Santo no meio da igreja. Nós não podemos desprezar o Espírito Santo de Deus em nossa vida, o poder do Espírito Santo de Deus para falar com timidez, para pregar o verdadeiro Evangelho, para viver uma vida santa e piedosa, só através do Espírito Santo de Deus. Essa é a demonstração de poder que falta em nossos dias hoje. A segunda marca é essa união. E a terceira marca é o cuidado de uns pelos outros. Se tem comunhão, e nós vimos ontem que a comunhão vai nos fazer conhecer as necessidades de cada um. Não tem como eu saber as necessidades dos irmãos se a gente não parar para conversar, bater um papo. Então, quando a gente tem momentos de comunhão, a gente entende as necessidades de cada um, agora a gente vai cuidar uns dos outros, conforme o versículo 45. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Esse versículo a gente precisa ter uma atenção maior com ele, o versículo 45, porque de forma alguma Lucas registrou isso para mostrar que a igreja primitiva era uma igreja comunista, que os irmãos vendiam tudo e distribuíam de igual modo. Não é isso, não é isso, porque o final do versículo vai deixar muito claro, segundo a necessidade de cada um. Essas 3.000 almas agora estão morando em Jerusalém. Como que a gente vai sustentar essas almas? Como que a gente vai dar um suporte para essas almas? Então, os irmãos, trazendo para os dias de hoje, venderam carro, venderam terreno, venderam alguma coisa para auxiliar esses irmãos. Por exemplo, Barnabé, a gente está aqui, era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Barnabé vende uma propriedade que ele tinha em Chipre. E aí a gente pode pensar, Barnabé vendeu um fundo de quintal e doou dinheiro para a igreja. Não, letra. Barnabé, ele vende uma mina de cobre, um dos materiais mais preciosos da época. É como se ele vendesse uma mina de ouro nos dias de hoje, vendesse uma jazida de petróleo. Chipre vai dar a sigla CU na tabela periódica para cobre. Então ele não vende um terreno qualquer, ele vende uma mina de cobre que ele tinha na ilha de Chipre. Então ele não desfaz de algo que era supérfluo, estava lá, aquele terreno lá, só está crescendo mato, está dando bem. Não, ele vende algo valioso, distribui para sustentar aquelas pessoas. Então a terceira marca é cuidar uns pelos outros. E o que nós temos oferecido para os nossos irmãos? O que nós temos ofertado para os nossos irmãos? Será que nós temos ofertado aquilo que nós temos de melhor? E vale a pena destacar, como eu disse, a igreja de Jerusalém não era uma igreja privilegiada, não era uma igreja abastada financeiramente, era uma igreja que passava necessidade, ainda mais com 3.000 almas agora para sustentar. Muitas pessoas não tinham nada, estavam passando necessidade, conforme a gente lê Paulo escrevendo em Romanos, capítulo 15, versículos 26 e 28, abre aspas:
porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, mesmo eles sendo devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então, Paulo escreve que esses irmãos da Macedônia e Acaia ajudaram financeiramente esses irmãos de Jerusalém que estavam passando por necessidade. Não era uma igreja com grandes recursos. Então, às vezes, a gente fica pensando, mas não tem muito que dar. Mas o pouco que você dá é muito para quem não tem nada. Eu costumo dizer, até de forma brincando, quem não tem nada, a metade já é um outro. Então, o que você tem, um pouquinho que você tem, e ajuda muitas pessoas. Foi o que aconteceu com esses irmãos da Macedônia e da Acaia. Eles também não tinham recursos. Eram irmãos muito simples, conforme 2 Coríntios 8, de 1 a 7. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eram irmãos simples também. Eram irmãos que também não tinham grandes recursos, mas estavam dispostos a ajudar, estavam dispostos a colaborar, estavam dispostos a cuidar uns dos outros. Uma marca de uma igreja ativa é o cuidado de uns pelos outros. Então, a primeira marca, demonstração de poder de uma igreja ativa. Segunda marca, a união. Terceira marca, o cuidado de uns pelos outros. E a quarta marca é a adaptação da igreja. Veja comigo o versículo 46. E perseverando de comum acordo todos os dias do tempo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. A igreja, ela não tem uma doutrina específica que regulamenta ela. É até um pouco triste a gente ver que algumas pessoas às vezes se prendem a alguns padrões. Por que eu falo isso? Porque algumas denominações julgam as outras por conta desse modelo de igreja. Não, meu modelo de igreja é o certo, esse modelo de igreja é errado. Então tem denominações que é culto todo dia tem que estar na igreja. A gente vai ver que a igreja primitiva todos os dias estava na igreja, mas a igreja ela foi se adaptando na medida do possível. Tanto que ontem mesmo eu li Atos 20, quando Paulo chega a Troade, e a igreja já estava se reunindo somente uma vez por semana, no domingo, no dia do Senhor. Então a igreja ela vai sofrendo algumas adaptações ao longo dos anos. Até porque em períodos de perseguições, e a história apresenta isso para nós, nem sempre a igreja tem tempos confortáveis como esse. Há períodos da história que a igreja se reuniu em porões, em catacumbas, nas casas, como nós lemos aqui, partindo pão em suas casas. Então a igreja é esse organismo que vai se adaptando. Não há nada engessado no padrão da igreja. Então a igreja ela vai se adaptando ao local, ela vai se adaptando às necessidades das pessoas. Isso é normal, principalmente nos nossos dias de hoje, como nós temos vivido dias tão corridos. A gente estava conversando ontem aqui, né, pastor Ellison? Quinta-feira já é 1º de maio, nós já estamos indo para metade do ano, e eu não vi o ano passado, o ano passou muito rápido. Claro que isso é profético, os dias se abreviariam, é normal que isso aconteça. Eu estava até vendo isso de forma científica, os pesquisadores falando que a rotação da Terra aumentou a velocidade da rotação da Terra. Por isso que nós estamos tendo essa sensação de que os dias estão passando mais rápido. Interessante esse estudo científico.
Mas a igreja ela tem que se adaptar, ela se adapta, ela é um organismo vivo. E o organismo ele vai se adaptando. Não sou evolucionista, darwinista, nem evoterista, não creio que é dessa maneira, mas a igreja ela é um organismo vivo e ela se adapta à circunstância, ao local, às pessoas e etc. Então tem um local que vai ser quarta e domingo, vai ser quinta e domingo, vai ser todos os dias da semana, não tem problema. Também penso que a igreja pode se adaptar para o estudo dentro das casas. Precisamos avaliar bem as células. Eu não gosto desse termo, eu gosto um pouco dos pequenos grupos. Eu acho que é interessante, fomenta os momentos de comunhão e é uma maneira também das pessoas cultuarem no meio de semana, por exemplo. Tem pessoas que são corridas, às vezes não dá tempo de chegar na igreja devido à distância, devido a uma série de circunstâncias, mas podem se reunir dentro de suas casas, ou até mesmo trazer de volta essa prática do culto no lar. A gente tem perdido essa prática do culto no lar. Lá na igreja eu trabalhei um tempo, pastor Edson, o culto no lar, a gente até programava um roteirozinho para a igreja, que é importantíssimo. Ter um culto no lar, os pais, os filhos, os netos, convidar um vizinho, ou às vezes abre mais um pouquinho com um irmão também, se junta ali, duas, três famílias e faz esses cultos nos lares. É importante, a gente perdeu essa prática também. Mas fato é que a quarta marca é essa adaptação. A igreja ela não é engessada, a igreja ela se modifica devido às circunstâncias. Quinta marca de uma igreja ativa é a visibilidade no local onde ela está inserida. Veja comigo, versículo 47. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. A igreja ela não pode ser um problema dentro do bairro. Ela não pode ser um problema onde ela está inserida. A igreja ela precisa ser um porto seguro para o bairro. Nós precisamos abrir as nossas portas para o bairro. Ontem eu falei disso e vou frisar novamente. Os projetos sociais que a igreja realiza, isso não é o evangelho. Por exemplo, aqui tem o jiu-jitsu, né, pastor Edson? Maravilhoso. Jiu-jitsu, tira as crianças das ruas, trabalha a disciplina, trabalha a defesa pessoal, trabalha uma série de normas éticas. Trabalha a questão de bullying. Tenho certeza que no jiu-jitsu as crianças aprendem muito isso. Isso é maravilhoso, isso faz parte da igreja, mas isso não é o evangelho. O evangelho é pregar Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas nós usamos disso para atrair as crianças, atrair os pais. Eu vi um exemplo muito legal que aconteceu no Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, foi uma igreja presbiteriana. E aí, carnaval do Rio de Janeiro, tem algumas igrejas que vão para o bloco de carnaval para evangelizar. Não faz sentido. Me perdoe se você concorda com isso, mas não é o momento de se evangelizar. Não é o momento da gente se expor ao que acontece no carnaval. Mas aí, essa igreja presbiteriana, eles tiveram uma sacada muito legal. Dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, eles prepararam a igreja para receber as crianças. Então os pais estavam indo para o carnaval, deixavam as crianças na igreja, e aí as crianças passavam a noite lá, viravam a madrugada dentro da igreja, tinha as atividades lá. E aí quando os pais retornavam do carnaval, 5, 6, 7, 8 horas da manhã, o que a igreja fez? Preparou um café da manhã para os pais. Então os pais, voltando do carnaval, às vezes embriagados, daquele jeito, tomavam um café, pegavam as crianças e iam para casa. Resumo da história: no ano seguinte, os traficantes foram lá na igreja. E aí confrontaram o pastor, falaram assim: pastor, nós é o seguinte, esse ano não vai passar bloco de carnaval, que nós fechamos, o carnaval vai ser na outra rua, vocês podem ficar tranquilos que os meus vigias vão fazer a segurança aqui da igreja de vocês, pode trazer a criança tranquilamente para cá. Eles conseguiram ganhar os traficantes daquela comunidade. No ano seguinte, os traficantes fizeram a segurança da igreja, os pais deixavam as crianças na igreja novamente e iam
gostam do carnaval. Então é uma maneira, um exemplo de como a igreja pode cair na graça do povo. E a igreja precisa ganhar a comunidade. Eu tenho falado muito disso lá na igreja. Ainda não conseguimos startar nenhum projeto. Só tem uma irmã que está dando aula de reforço lá nas salas da igreja, nas dependências da igreja. Já tem uns 5 ou 6 alunos, mas eu quero ampliar isso, porque o papel social não é pregar o evangelho, é um papel social, mas isso faz parte da igreja também, esse cuidado para com a comunidade, é uma maneira da gente ganhar comunidade. Então, uma marca de uma igreja ativa é essa visibilidade na comunidade, é cair na graça do povo. E aí, contraponto, nós temos algumas igrejas, liga o som, aquela altura, e aquela perturbação na comunidade, isso vitupera, isso mancha o nome de Cristo. Meu Deus, aqueles crentes já vai ligar o som naquela altura. Então a gente precisa ter cuidado, ter zelo com as coisas do Senhor, porque não é somente o nome bíblico mesmo que está em jogo. Acima de tudo é o nome do Senhor Jesus Cristo que está sendo visto lá fora. Então nós precisamos ser uma igreja visível dentro da comunidade local. E sexta e última marca é o crescimento de uma igreja ativa. Parte B do versículo 47, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A sexta e última marca é o crescimento da igreja. Não crescimento numérico, crescimento pragmático, de números, e gente enchendo, não, mas de pessoas de fato convertidas. Essas 3.000 almas que se converteram no dia de Pentecostes, elas confessaram o nome do Senhor Jesus Cristo, decidiram se batizar, decidiram aprender, decidiram estar na igreja, decidiram viver como pequenos cristos. E é triste ver a realidade da igreja moderna no Brasil, numérica, igrejas numerosas, megalomaníacas, megatemplos, mega shows. Não é mais tudo, é entretenimento. Igrejas agora com área VIP, igrejas com área VIP. Claro que tem a justificativa da igreja, uma igreja muito grande, famosa, que recebe muitos famosos, recebe muita gente importante nela. E aí essas pessoas importantes, mais famosas, não têm sossego, porque o pessoal quer o quê? Quer tirar uma selfie, quer pedir um autógrafo. Dentro da igreja, dentro da igreja. E aí a gente está julgando os católicos que estão lá na Romaria. Quase que eu não consigo chegar aqui porque eu moro no centro de Vitória. A segunda ponte está tomada, a Lindenberg está tomada de gente peregrinando. Eu saí de casa às 6h10, cheguei aqui umas 7h20. Minha esposa mandou uma foto da nossa janela, a gente consegue ver Vitória todinha, a segunda ponte. Não tinha fim, a fila de gente, um mar de gente atravessando a segunda ponte. Aí a gente julga eles, mas chega um famoso na igreja que quer tirar foto, quer tietar, quer autógrafo. E aí a igreja inicia então essa área VIP para esses famosos, porque eles não têm sossego para adorar a Deus. Claro que eu acho que uma coisa não justifica a outra, mas é a realidade da igreja no Brasil. São megas igrejas. Então, esse crescimento não tem a ver com número, tem a ver com pessoas convertidas, tem a ver com pessoas dispostas a trabalhar, dispostas a amar uns aos outros, conhecer as necessidades uns dos outros. Como é que você vai conhecer seus irmãos numa igreja de 3.000 membros, 5.000 membros? Particularmente para mim não faz sentido uma igreja tão grande como essa. Mas a igreja de Atos tinha 3.000 membros. Mas essa igreja depois ela se espalhou. Essas pessoas estiveram reunidas, mas depois ela espalham. A gente vai ver isso ao longo de Atos. Não faz sentido igrejas tão grandes, mas nós precisamos perceber um certo crescimento dentro de nossas igrejas. Perceber e confiar no Senhor Jesus Cristo. Até porque, penso eu, pastor
velhos. Eu tenho certeza que isso acontece aqui quando a gente prega o verdadeiro evangelho, quando a gente está em busca dessa igreja ideal, vivendo aos pés dos apóstolos, dos ensinamentos de Cristo, Cristo sendo o centro da igreja, esse crescimento vai ser lento, esse crescimento vai ser difícil, porque as pessoas querem o quê? Comichões nos ouvidos, as pessoas querem cura, prosperidade, querem bênção. Quinta-feira eu dei um estudo lá na igreja sobre o que é ser membro de igreja. E ser membro de igreja não é frequentar a igreja. E hoje em dia as pessoas querem frequentar a igreja. Elas são consumidores. Elas querem consumir aquilo que é necessário para elas. Estou com um problema no meu casamento, eu vou para a igreja para resolver o problema. Estou com uma enfermidade, eu vou na igreja para resolver a enfermidade. Estou querendo comprar um carro novo, eu vou para a igreja, eu vou fazer uma campanha na igreja, eu vou fazer qualquer coisa na igreja porque eu preciso de algo. Não estamos aqui para barganhar com Deus, estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E se a gente buscar o reino dele, em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que nos é necessário, não aquilo que desejamos. Hoje de manhã tivemos um período de oração lá na igreja, e aí eu faço uma breve meditação dos Salmos. Hoje foi o Salmo 23, a gente está seguindo por ordem. E o Salmo 23, muito famoso, que a gente deixa o Salmo aberto em casa. O Senhor meu pastor, e nada me faltará. Mas a gente precisa entender esse Salmo da maneira seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Sabe por quê? Primeira coisa, que se o Senhor é meu pastor, já não tem mais nada que eu preciso, já está tudo completo. Agora, se o Senhor é meu pastor e eu confio nele, o que eu tenho é o que eu preciso, é o necessário para mim. Então, eu estou contente. O Salmo 23 fala de contentamento. Mas as pessoas hoje querem além do contentamento. Então, voltando para essa sexta marca do crescimento, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, ela vai crescer, mas às vezes é mais lento, é devagar, e as pessoas não estão interessadas em ouvir o verdadeiro evangelho. Infelizmente, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria, e nós estamos vivendo as últimas dores de parto. Nós estamos vivendo os últimos dias da volta de Cristo. E é normal que algumas igrejas não estejam tão cheias como deveriam estar. Então, para a gente recapitular, a primeira marca de uma igreja ativa é a demonstração de poder. A segunda marca é a união. A terceira marca, cuidado de uns pelos outros. A quarta marca, a adaptação da igreja. A quinta marca, a visibilidade da igreja no local onde ela está inserida. E a sexta marca é um crescimento saudável, um crescimento dado por Cristo, aqueles que amam ser salvos. Quero concluir que, antes de mais nada, precisamos tentar, pelo menos, voltar à forma original da igreja. Tentar voltar a essa igreja ideal. Não vamos conseguir. Temos dificuldades, temos problemas. A igreja é feita de pessoas pecadoras, mas nós precisamos caminhar novamente a essa igreja ideal, a essa igreja primitiva apresentada em Atos. Por isso que um dos grandes lemas da reforma, e eu gosto muito da teologia reformada, que a reforma foi o quê? A volta às Escrituras. Reforma, ou seja, voltar à forma original, voltar à centralidade da palavra de Deus, ao solo da Escritura. Por isso que os lemas da igreja, da igreja reformada, é igreja reformada sempre reformando, sempre buscando a forma original, sempre buscando o centro da palavra, buscando Cristo acima de todas as coisas. E que bíblico
Nelas possa ser essa igreja reformada, sempre reformando, sempre voltando à centralidade das Escrituras, esquecendo os padrões modernos, esquecendo as fórmulas mágicas de crescimento de igreja, esquecendo as estratégias. Não. Claro que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer evangelismo, nós vamos... uma série de coisas que nós podemos fazer à luz da palavra de Deus, mas que nós possamos descansar no crescimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos confiar tão somente no poder de Deus, por intermédio de uma pregação e vida baseadas na palavra de Deus, perseverando na doutrina dos apóstolos, que possamos amar e cuidar dos outros, que possamos ter comunhão, que possamos viver as marcas da igreja primitiva, que possamos ser uma igreja de oração, experimentando o poder do Espírito Santo agindo no meio de nós. Que a Bíblia nelas se mantenha firme na doutrina dos apóstolos, que a Bíblia nelas, na medida do Espírito Santo de Deus, venha experimentar o crescimento. Mas para isso vocês, irmãos, precisam estar juntos, em união, em amor, caminhando lado a lado com o pastor, em um só pensamento, em um só desejo, rumo aos portões celestiais, rumo ao nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que no ano que se inicia, 36º ano, 37º e assim por diante, até a volta de Cristo, que a Bíblia nelas possa ser uma igreja viva, que a Bíblia nelas possa ser uma igreja ativa. Que Deus use o pastor Ederson, que Deus use cada um de vocês para avançar o reino de Deus na região 5 de Morada da Barra, para saquear o inferno de tantas almas que estão nas mãos de Satanás. Amém? Quero orar mais uma vez para a igreja. Pai, nós te damos graças, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o teu poder através do Espírito Santo venha descer sobre essa igreja, Pai, e que essa igreja possa experimentar um avivamento, que essa igreja possa experimentar o poder de Deus agindo sobre ela, agindo sobre as pessoas, ó Pai, que essa igreja, Senhor, possa tomar de assalto, Deus, o inferno, resgatando almas, ó Pai, das pessoas que moram na região 5 de Vila Velha, Deus. Ó Pai, mais uma vez eu peço que o Senhor traga luz, que o Senhor traga sabedoria do alto na mente do pastor Ederson, que o Senhor use ele para esse ministério, que o Senhor sustente, que o Senhor sustente a Jô, Deus, que caminha lado a lado com ele, que o Senhor sustente essas ovelhas, ó Pai, à luz da tua palavra, Senhor, que o verdadeiro evangelho, que a sã doutrina, Senhor, venha ressoar, ó Pai, através desses microfones, através desses equipamentos de som, Pai. Que tão somente a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus Cristo venha ser pregado nesses cultos, ó Pai. Que isso, e tão somente isso, venha atrair as pessoas a essa igreja, Senhor. Ó Deus, envia, Pai, a essa igreja aqueles que hão de ser salvos. É a oração que eu faço em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês. Privilégio, mais uma vez eu digo, estar aqui com os irmãos, participar dessa festividade. Não são 35 dias, 35 meses, são 35 anos. É uma vida que Deus tem sustentado. E eu louvo a Deus por aqueles que estão aqui desde o começo, trabalhando nesse ministério. E vocês que chegaram depois, permaneçam firmes e fiéis. Maranata, o Senhor está voltando. Amém? Pastor Ederson. Quando a bênção vai tocar, vamos tocar louvão, Senhor.
se baseia no Senhor, na sua palavra, e tem uma canção que ela é entoada na Bíblia há muitas gerações. A canção que o povo hebreu faz ao ser libertos do Egito, canção que os apóstolos cantaram, canção que nós declaramos até hoje, que diz assim: não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Vamos cantar isso juntos. O sangue está no crepúsculo da tarde, Ele vem para nos libertar. Eu confundi a letra. Chegou, o cordeiro foi cortado, ele vem para nos libertar. Todo escravo será livre, nem choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde, Ele vem para nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado, morreu em nosso lugar, derramou nenhuma condenação.
Amém, irmãos. Vamos orar. Eles vão cantar mais uma música, vai colocar os instrumentos ali. Então vamos orar mais uma vez. E mais uma vez chamar o pastor Vitor aqui, vai estar orando. Eu vou estar orando, depois o pastor Vitor vai dar a bênção. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, louvamos ao Senhor pela tua bondade que é sobre nós, que é sobre a tua igreja em todo momento. Muito obrigado, papai, muito obrigado, porque são 35 anos louvando ao Senhor, são 35 anos pregando o teu Evangelho, são 35 anos anunciando as boas novas do Senhor, trazendo esperança, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo mudanças de história, trazendo renovo, trazendo purificação, trazendo Cristo Jesus para as famílias, para as vidas. Mas reconhecemos que se não fosse o Senhor por nós, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor nos conceder a oportunidade de vida, a oportunidade de respirar, a oportunidade de levantar pela manhã, de sonhar, de imaginar. Ó Deus, se não for o Senhor conosco, a conduzir as nossas vidas, a conduzir os nossos sonhos, a conduzir os nossos projetos, a conduzir a tua igreja, se não for o Senhor, Santo Deus, o que será de nós? O que será de nós? Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor é por nós, que o Senhor é por nós. Nesses 35 anos o Senhor se faz presente. O Senhor esteve, está e continuará estando conosco a conduzir a tua igreja até o findar, até o som soar, ó Deus, ao som da sua trompeta e o Senhor chamar a tua igreja para a eternidade, e lá estaremos. Santo Deus, mas enquanto aqui nós vivemos, iremos viver, Pai amado, para louvar o Senhor, para levar as tuas boas novas, para sim, Deus, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, romper as trevas, romper o inferno e mostrar que Cristo Jesus vive para todo sempre. Ó Pai amado, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Que o Senhor continue abençoando também, ó Deus, a Igreja Batista em Morada da Barra, usando os teus servos ali, usando os teus filhos Vitor, ó Deus, a sua família e todos os irmãos unidos, ó Deus, para também, ó Deus, romper aquela dificuldade, que famílias ali venham se render ao teu altar, que homens e mulheres, ó Deus, venham ouvir o som da graça e misericórdia, Senhor, romper as cadeias, os grilhões daquelas vidas, que aquela igreja seja uma agência do Senhor, Deus, um farol no meio das trevas, e que homens e mulheres entrando naquele pátio e passando naquela rua venham se dobrar perante o Senhor dos Senhores e reconhecer Cristo Jesus reto e vivo para todos sempre. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus Cristo levante o seu rosto e te dê a paz. Avante, filho e problemas. Deus abençoe. Amém. Irmão, vamos ficar em pé. Essa é a última canção. Nós, os irmãos, sabem que nós estamos em campanha de construção. E hoje nós temos uma cantina. A cantina não é para, como ele fala, gosto de falar, não é para abençoar o pastor Eric, não. A cantina é para nós darmos seguimento à nossa obra. Há muita coisa a se fazer, há muito projeto, há muitas viradas de ferro aí, não, Jonas? Maceiras a ser batidas, Hilton, que está ali, que está sempre junto, e demais irmãos. Há muitos mutirões ainda que temos que fazer para alcançar o nosso objetivo de construir, acabar o muro, fazer a laje, fazer as salas, para que possamos atender melhor os irmãos e irmãs. Então, a cantina hoje é em prol da construção. Se você puder abençoar, será
Que Deus possa te abençoar poderosamente. Ok? Teremos hoje pizza, mini pizza, não é isso, senhor? Com refrigerante, não é isso? O valor, sabe? Eu não sei o valor, senhor. R$10 a pizza com refrigerante. Ok, irmãos? Então, desfrute desse momento gostoso de comunhão, de partilhar também. Vamos cantar ao Senhor. E com a canção que os irmãos vão cantar, os irmãos estão em liberdade. Que Deus abençoe. Amanhã nós temos aqui de novo para louvar ao Senhor como temos feito.